Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero trazer mais um vídeo devocional e compartilhar com você um pouco da minha leitura bíblica. Eu estava lendo hoje Gênesis capítulo 6, onde mostra a corrupção da humanidade, desde Adão e Eva, nos inícios, nos primórdios ali. O ser humano começou a se corromper cada vez mais, após o primeiro assassinato, Caim assassinando seu irmão, e aí foi... como diz, de ladeira abaixo. E nós vemos uma coisa que me chama muita atenção no capítulo 6, é que diante disso o Senhor ele se entristece. O texto fala que o Senhor ficou muito entristecido com a humanidade. Mas tem um porém aqui, no versículo 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. O texto continua dizendo, são estas gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha que interessante, que impressionante. Diante de uma geração corrupta, diante de uma geração que estava totalmente distante de Deus, o homem cada vez mais se distanciando do Senhor. E o texto tem um porém, uma mudança extraordinária, dizendo, porém, havia um homem chamado Noé. Este homem agiu diferente. Este homem encontrou o favor de Deus na vida dele. E diante dos seus contemporâneos, ele fez a diferença. E eu parando para pensar sobre isso, sabe, gente, muitas vezes nós mesmos, eu me coloco nesta condição de ser humano, de pecador dependente da graça. Desde criança a gente quer transferir a nossa culpa para o outro, a gente quer transferir aquilo que é a nossa responsabilidade para o outro, né? Isso aconteceu com Adão. Deus perguntou para ele, por que você comeu? Por que você desobedeceu? Aquilo que eu tinha determinado para vocês. E ele vai transferir a culpa. Olha, a mulher que tu me deste, meio que não apenas querendo culpar a mulher, mas querendo culpar o próprio Deus. E aí nós vemos que desde uma criancinha, na escola, se o professor disser assim, para a criança, por que você não fez o exercício, e pegar no pé dela, achando que está pegando no pé dela, ela vai dizer assim, por que o senhor está reclamando só comigo, Tem outras crianças, fulaninho também não fez, ciclano também não fez, ciclano está conversando, ciclano não tem responsabilidade, e por que está falando só comigo, Sempre a gente se sente nesse confronto direto. Mas perceba que Noé, ele fez uma diferença extraordinária na sua geração. Ou seja, Noé ele não se procurou se justificar pelos seus próprios erros, mas ele procurou encontrar o favor de Deus. O favor de Deus já estava sobre a sua vida, mas ele corresponde a esta graça maravilhosa, fazendo a diferença. Ou seja, não é porque os outros estão fazendo que eu vou fazer também. Não é porque os outros são corruptos que eu serei corrupto. Então, se todo mundo está fazendo, então isso justifica o meu erro, não justifica, Noé, ele vai ser um homem justo, e o texto é muito claro, um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Um homem justo que não busca justiça própria, mas que foi encontrado pelo favor de Deus. Um homem íntegro, que fala de completude, de alguém que está totalmente integrado nos planos e nos projetos de Deus para a vida dele. Então eu olho para esse texto com um desejo que possamos entender isso. Não venhamos olhar para o lado, para o outro e dizer, se todo mundo faz e não está acontecendo nada com eles, então também vou fazer. Não. Eu creio muito que aqueles que são encontrados pela graça foram chamados para fazer a diferença. Você que foi encontrado pelo favor de Deus, pela graça de Deus, creia nisso. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença, para ser um povo no meio do povo, para ser santo, remido, lavado pelo sangue de Jesus. O Senhor vem buscar o povo que está todos os dias lavando as suas vestes, que está caminhando em um caminho de santidade e aguardando com esperança que Jesus Cristo em breve voltará.
E assim como foi nos dias de Noé, será também a volta do Senhor. Assim diz a palavra. Muitos comiam, bebiam, casavam e davam-se casamentos, mas não olhavam mais para o céu, não olhavam mais nada além do seu próprio nariz, das suas próprias justificativas. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que você seja alcançado pelo favor, pela graça de Deus, para fazer a diferença em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Se de alguma forma esse vídeo te abençoou, deixa o seu like aqui, comenta, compartilha com outras pessoas, nos ajuda para que essa mensagem chegue além, em nome de Jesus, tá? Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui também nos comentários, com certeza eu vou olhar com o maior carinho. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.